comentar com você neste vídeo sobre o São Paulo e o interesse do tricolor, né, ou suposto interesse, já que o jogador foi oferecido, está a ser analisado neste momento, né, parece que de fato há um interesse, mas a informação concreta mesmo, real, é que ele foi oferecido. Informações aí dão conta de que o São Paulo tem interesse pelo jogador, mas de concreto mesmo, neste momento, o que sabemos é que ele foi oferecido ao tricolor do Morumbi. Trata-se do Léo Fernandes, né, jogador que atua pelo Penharol, né, e que chegou a jogar pelo Fluminense, onde foi muito mal aproveitado, porque o Diniz tem problemas, né? O Diniz não é um desenvolvedor de jogador, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ou o jogador está totalmente pronto, ou ele não se preocupa em nada em tentar trabalhar sequer a adaptação do jogador. O Léo Fernandes, para mim, foi muito mal mesmo tratado no Fluminense, tá? E quando chegou ao Flu, era realmente um jogador muito interessante. Ele foi emprestado pelo Toluca ao Fluminense naquela ocasião, em virtude de que o Toluca tinha muitos jogadores para aquela posição, mas não porque ele estava desvalorizado na equipe mexicana. Tanto é que os mexicanos seguem a pedir muito dinheiro para liberar o Léo Fernandes, né? Jogador realmente muito diferente. O Uruguai, muito bom de bola mesmo. Que eu falava desse jogador quando ele estava lá no Uruguai, quando estava em time picando no Uruguai, que era um jogador interessante e tal. Ninguém dava muita bola, tá? Agora o São Paulo está interessado e de fato vale a pena. Olha, é um jogador que o São Paulo não tem no elenco. Não tem. Vamos comentar um pouco mais sobre isso. Antes, contudo, vou falar também do outro jogador, interesse dos jogadores do São Paulo para outro jogador, que é o Mateuzinho do Vitória. Isso de fato pode ser interessante para o tricolor. Vamos lá. Antes disso, chamar atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio do 1xBet. Para você que curte evidentemente uma aposta esportiva, o 1xBet é uma gigante do mundo das apostas, né? Mas que trata você como um consumidor, não fica te tratando como um apostador qualquer que quer apenas tirar o seu dinheiro e tal. Todas as casas de aposta têm esse objetivo, claro, assim como você também tem esse objetivo. Mas existe uma relação aí de respeito, né? Uma relação que precisa ser respeitada, que é a relação entre, né, a casa e o apostador, que tem que ser visto como um consumidor. Não é qualquer uma que olha para você como um consumidor. A 1xBet o faz, e o faz muito bem, tá? Trata-se de da casa de aposta mais antigas que temos aí no mercado mundial, tá? E lá na Europa é tida como a mais confiável do mundo, gente. Além do que, está entregando um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito, caso você se cadastre lá usando o link que está no comentário fixado deste vídeo e coloque também o código promocional, o ANXJOSA, tá bom, gente? Dá essa força lá, o 1xBet, eu tenho certeza que você vai estar numa casa de aposta a melhor possível para você fazer a sua fezinha. E detalhe, 100% autorizada pelo governo brasileiro. Sem nenhuma burocracia, sem nenhuma enrolação, não fica metido em problema aí como outras, né? Enfim, tudo tranquilo, beleza, gente? Dá essa força lá, usando o link que está no comentário fixado, cadastrando-se lá e usando o link e também colocando o código promocional ANXJOSA ao se cadastrar. Beleza, gente? E de quebra, dá uma dica aí. É jogo de hoje, né? Jogo de hoje. Neoquímica Arena, Corinthians contra Palmeiras, né? Na minha opinião, neste jogo aí, a gente tem pelo menos aí 2 gols. Essa é a minha dica. Ou você pode colocar Timão ou empate, que acho que o Timão não perde hoje, apesar de ter um técnico horroroso no comando do seu banco de reservas, que é o Ramon Dias, né? Vamos lá então? Dá essa força lá. Falar então primeiro sobre o Mateuzinho, né? Que é um jogador do Vitória, que está muito bem. Tá jogando um absurdo pelo Vitória, né? Um jogador muito interessante, muito cerebral, mas na minha opinião, o que se está pedindo por ele é muita coisa. Este é um ponto. Outro ponto é que esse jogador não foi totalmente testado ainda, né? Não teve grandes desafios na carreira como ele tem agora no Vitória e ele está se saindo muito bem. Acho que não é um garoto, não tem 20 anos, tem 27 anos neste momento. Está para fazer, não, já fez 27 anos, né? Então eu acho que o que o Vitória está pedindo por ele é muita coisa. Pode ser interessante? Pode ser interessante, mas tem esse problema, tá? Ele nunca foi totalmente testado. E a despeito de ser um jogador que tira coelhos da cartola de vez em quando, né, acelera muito o jogo com qualidade, ele não entrega toda essa regularidade assim no Vitória. Eu diria que é uma contratação muito arriscada caso o São Paulo a faça. Então eu diria para você que, se dependesse de mim, eu não indicaria neste momento o Mateuzinho para o São Paulo, tá? Isso não tem nada a ver com a qualidade do jogador, tem a ver com questões ali que estão, né, estão por trás aí do jogador, né, do que ele significa, de como ele foi testado na carreira até o momento, do que significa vestir a camisa do São Paulo e outras questões mais. Então, na minha opinião, não seria uma boa. E o Léo Fernandes? O que vocês acham do Léo Fernandes? Deixa um comentário aí, fala aí pra mim o que você acha do Léo Fernandes e se de fato você concorda com a minha percepção de que Mateuzinho não seria um bom reforço para o tricolor neste momento, tá? São Paulo vai a campo, gente, amanhã contra o Bahia, né? Precisando vencer, né? Precisando vencer, tá?
O São Paulo não pode, vamos lá, vamos combinar, né? O São Paulo não pode, gente, tá? Terminar esse campeonato, né? Sem pelo menos para a Libertadores de América, né? Acho que não tem o menor cabimento, né? O São Paulo tem que ir para a Libertadores, né? Fase direta, tá? Seria ali um prêmio, consolação, pode ser, para a torcida tricolor, tão fiel, né, gente? Apoiou tanto a equipe, vem apoiando a equipe desde o ano passado, né? Merecia no mínimo aí o tricolor entregar uma Libertadores direta para os seus torcedores, né? Além do que, né, gente, ficar numa boa posição significa uma boa premiação também. O São Paulo tá precisando de dinheiro. A gente sabe que muito dinheiro que entra lá é complicado e tal, mas o São Paulo precisa também de muito dinheiro. E ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro rende um prêmio muito importante financeiro, tá? Então o São Paulo precisa vencer. E acho que ele tem que jogar para vencer, tem que ganhar do Bahia, né, que também não está num momento muito bom, mas tem que ganhar o Bahia amanhã no Morumbi. Tá bom, gente? E sobre o Léo Fernandes? O Léo Fernandes, para mim, é um jogador interessante, está com 29 anos, né? Um jogador baixinho, né? Tem menos de 1,70 m, né? Aqui do time, aqui dos baixinhos, né? Canhoto, habilidoso, jogador assim, da bola parada, referência total da bola parada. Jogador que bate faltas como poucos, né? Que arremata de longuíssima distância com chutes certeiros, né? Muitos gols no ângulo ele já fez, né? É jogador também importante para bola parada ali perto da área, para cobrança de escanteio. Um camisa 10 do tipo que acelera jogo com qualidade, driblando em velocidade, né, e com uma visão cada vez mais panorâmica. Me impressiona muito no Léo Fernandes a visão panorâmica que ele tem do jogo. Sabe o que é lamentável? É que quando esse jogador estava no Fluminense e ele tinha poucas oportunidades, teve um jogo em que ele mostrou todos esses recursos aí, sobretudo essa questão da visão panorâmica, né? Naquela ocasião ele foi criticado pelo Diniz quando ele fez um passe em profundidade que foi perfeito, tá? Então o Diniz de certa forma coibiu um pouco essa qualidade do jogador quando ele estava no Flusão. Ele foi para o Peñarol e aí o Aguirre deixou ele livre para jogar e olha, gente, a temporada dele é fabulosa, gente, mas é muito boa mesmo a temporada desse jogador, tá? É impressionante. Para vocês terem ideia, nas 40 partidas que ele realizou, tá? Foram 15 gols, 15 gols, 16 assistências, tá? 16 assistências, 23 pré-assistência, tá? 15 gols, 16 assistências, 23 pré-assistência. Meus amigos, é muita coisa, gente. É muita coisa, tá? E detalhe, não foi somente no Campeonato Uruguaio, né? Também teve um grande desempenho na ótima campanha do Peñarol na Libertadores de América. E essa ótima campanha também foi em virtude da qualidade do jogo desse jogador, tá? É um meia que não teme contato, apesar de ser muito pequeno. É um meia que vai para cima, que parte realmente para cima da zagueirada. É um meia que costuma fazer passes muito importantes quando está naquele setor do terço final. É um meia que consegue fazer aqueles passes ali no entrelinhas, né? E é um meia que quando tem dificuldade para passar e tem um mínimo espaço para o arremate, ele vai arrematar para o gol, tá? Então o São Paulo não tem um jogador com essas características do Léo Fernandes no elenco. Tem uma ou outra característica dele que a gente encontra num ou no outro jogador, mas esse conjunto de características do Léo Fernandes, condução em alta velocidade, com qualidade, rompendo ali o meio de campo, tá? Essa condição de arrematar de longa distância, longuíssima distância, com qualidade, com chute certeiro, né? Essa capacidade também de fazer inversões de jogo, essa capacidade de fazer passe longo, passe curto, passe médio com qualidade e, sobretudo, essa capacidade de toque me boi, né? Toca e se apresenta atacando os espaços com muita qualidade um pouco mais à frente para receber. Esse conjunto todo a gente não vai encontrar em nenhum jogador atual do São Paulo, tá? Então, nesse sentido, ele é decisivo, ele é protagonista, ele é um jogador que entrega realmente solução para a equipe em que joga, né? Então, nesse sentido, eu acho que o São Paulo poderia sim fazer um esforço para ter esse jogador. O que se fala? O que se fala é que a equipe do Toluca pediria 46 milhões, né, de reais pelo Léo Fernandes, tá? Eu não acredito nisso, vai por mim. Eu conheço o Toluca, é um clube muito endinheirado, mas é um clube que não é bobo, né? E sabe perfeitamente que jogador não vai ter muito espaço lá no México. Por quê? Porque o Toluca, né, o técnico andou pedindo mais jogador lá do meio de campo, né, recentemente, e o Toluca tem mais jogadores agora para o setor. Além do que, começa a ver no clube uma valorização muito brutal de mexicanos, né? Não na linha do Chivas a Guadalajara, né, que é um clube que só contrata mexicano, mas é algo que caminha para ser daqui a um tempo o que se faz no Chivas Guadalajara, tá? Então há uma pressão por escalação de jogadores mexicanos,
ou jogadores que foram mexicanizados, digamos assim, ou seja, que jogam há muito tempo lá no futebol daquele país, tá? Então esse tipo de situação retira um pouco os espaços para o Léo Fernandes, que além de tudo isso, né, não é um jogador que tem um contrato muito longo com o Toluca. O contrato dele vai até o final do próximo ano, de tal sorte que eu diria para você que esses 40 milhões conversa mole, tá? É chegar com proposta, conversar, mandar um emissor para o México, né, para conversar com o Toluca. Os clubes brasileiros precisam fazer isso, mandar um emissor para ter uma conversa direta, né, já levando uma proposta. Eu tenho certeza que o São Paulo consegue contratar por muito menos que isso, mas muito mesmo. E estaria a contratar um jogador que tem sido extremamente diferenciado, tá? Um jogador que teve uma temporada espetacular, mas não é uma temporada, porque o que ele jogou hoje foi, na verdade, aquilo que ele sempre jogou quando ele teve oportunidade para jogar, tá? Era assim quando ele estava no Uruguai antes de ir para o México, foi assim nos poucos momentos que ele teve muita oportunidade no Toluca, jogou muita bola, foi assim, não foi assim no Fluminense, que ele nunca teve grandes oportunidades, e voltou a ser dessa maneira no Penharol, onde ele teve muitas oportunidades. Então, recebendo oportunidade, esse jogador entrega, ele se paga, tá? Se paga até, acho até que pagaria esse valor de um pouco mais de 40 milhões que é pedido pelos mexicanos. No entanto, eu diria para você que, olha, dá para contratar por muito menos que isso. O Toluca, na verdade, pede 46 milhões por ele, né? Dá para contratar por muito menos que isso, vão por mim. E, na minha opinião, seria uma contratação muito interessante de um jogador bem diferenciado. Essa temporada dele foi acima da média. Acho que o São Paulo não poderia perder a oportunidade de contratar o Léo Fernandes. Tá bom, meus amigos? É isso. Caso tenha curtir aqui a análise, se possível, se acharem que eu mereço, e se você puder, deixe aí um valeu demais, ou então um Pix, vou deixar a chave do Pix, né, assim como o link da 1xBet no comentário fixado deste vídeo, tá bom, gente? Muito obrigado, é isso.